E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Eu não posso permitir que as minhas vitórias mascarem a minha lepra, é porque sempre haverá alguém que é consciente da minha dificuldade. Segundo motivo, sempre haverá um lugar, um ambiente de vulnerabilidade, onde nós somos frágeis. O lugar da fragilidade de Sansão era deitado, repousando no lugar errado, no colo de Dalila. Ali era um lugar de vulnerabilidade. Naamã, do lado de fora, ele era, desculpe-me a expressão, o cara. Ele era o importante, mas dentro da casa dele, ele era vulnerável. Ele era alguém exposto. Ele era alguém que, se as pessoas quisessem, acabariam com a fama dele, acabariam com o sucesso dele, acabariam com o reconhecimento dele. Sabe, ao dizer para ele: olha, eu sei o que tem debaixo da sua armadura. Então, esse lugar, ele não pode ser transformado em um lugar. Eu preciso ter isso na minha mente, na minha consciência. Não faça desse lugar um lugar de exposição, um lugar de vergonha, um lugar de humilhação. Percebe que as maiores dificuldades, algumas das vezes, é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa, é dentro da igreja, sabe, é dentro de ambientes onde às vezes a gente deveria ter paz, harmonia, sabe, cumplicidade, comunhão, sabe, que a gente deveria ter compaixão, mas é nesses lugares. Lembra de José? Ele conta o sonho, não é para os estranhos, ele conta o sonho para os seus irmãos, para dentro daqueles que estavam dentro da sua. Que prova ele arrumou, que luta ele arrumou. Então eu olho para esse texto, eu vou aprender que existe um lugar de vulnerabilidade, sim, só que eu não posso fazer desse lugar de vulnerabilidade um lugar de exposição. Você lembra de Adão e Eva? Eles estavam onde? No jardim. A serpente seduz Eva, ela come do fruto, dá a Adão, ambos caem. Eles caíram. E a Bíblia diz que na viração do dia o Senhor ele vai aparecer para falar com Adão, com o homem. Adão se esconde. O Senhor pergunta: Adão, onde estás? Adão vai dizer: Senhor, eu ouvi os seus passos, temi, me escondi, porque estava nu. Deus fala: quem te disse que tu estavas nu? E aí ele vai começar a discorrer de toda a trama. Ele vai falar: olha, a mulher que você me deu, ela tomou do fruto, ela comeu e me deu a mim. Então você percebe que Adão, ao invés de estar assumindo a culpa, olhando para dentro de si e dizer, como Davi dizia: pequei, somente contra ti pequei. Não, ele prefere expor a mulher dele. Não foi eu, foi ela. Foi a mulher que você me deu. A gente costuma chamar isso de projeção. Projeção é lançar sobre o outro uma falha que é nossa. A culpa é dele, a culpa é dela, mas não deu certo por causa de alguém, mas eu não cresci por causa de alguém. Então sabe o que Deus está falando para mim e para você? É tempo de nós pararmos de colocarmos a culpa sobre as circunstâncias e fazermos algo para mudar a nossa situação. Perceba que esse lugar, ele deve ser transformado em um ambiente de esperança, em um ambiente de cura, em um ambiente de restauração. Então quem nós somos em ambientes tais como esse? Nós somos pessoas que têm a cura, nós somos as pessoas que têm a palavra certa, ou somos as pessoas que querem ver, como diz o ditado, o circo pegando fogo? Segundo Reis, capítulo 3, verso 4, 3 e 4, ele vai dizer: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim
E assim falou a menina que é da terra de Israel. Ela tinha uma mensagem de esperança. Ela tinha uma mensagem de restauração, não de imposição de culpa, não de um apontar de dedo. Ela vai dizer para ele: se tu estivesse em Samaria, eu tenho certeza que você alcançaria o seu milagre. Tem milagre de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Por que eu não posso permitir que as vitórias ocultem a minha lepra? Terceiro motivo, porque eu sei que, independente das circunstâncias, em todo esse contexto, sempre haverá pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Sempre haverá pessoas que estão dispostas a nos estender a mão. O texto vai dizer, no verso de número 9, eu preciso falar isso. Quando Naamã ele chega em Samaria, ele recebe a carta. Quando Naamã ele chega em Samaria, o versículo 9 da tua Bíblia vai dizer que ele vai parar na frente da casa do profeta. Ele estava esperando que o profeta fosse sair da sua casa para que fosse orar por ele, impor as mãos sobre ele. Só que Eliseu ele vai mandar simplesmente uma mensagem. E qual é a mensagem que Eliseu vai dizer? Olha, diga para ele que ele precisa mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. O profeta, ele não sai de dentro de casa. Ele simplesmente manda uma mensagem. O texto vai dizer que Naamã ele vai se indignar. Por quê, pastor? Porque o milagre não estava necessariamente ali em Samaria, mas estava no Jordão. E para a gente entender isso, Samaria e o Jordão é uma distância de aproximadamente 64 quilômetros. Eu preciso expor isso e explicar isso para você. O Jordão ficava a 64 quilômetros de Samaria. E não havia um caminho direto de Samaria até o Jordão. Então, para a gente entender, sabe o que o profeta está dizendo para ele? Se você quer o teu milagre, você precisa voltar pelo mesmo lugar que você veio. Algumas das vezes, o nosso milagre consiste em voltar a fazer aquilo que um dia nós fizemos, a voltar pelo mesmo caminho. E que caminho é esse? Lembra de quando você orava? Ele vai dizer, ele vai se indignar. Ele vai dizer, olha, não existem tantos dias melhores do que esse, e eu preciso voltar. Não adianta eu achar que tem que ser do meu jeito. Não adianta você achar que tem que ser do seu jeito. Tem que ser do jeito que Deus quer. Tem que ser do jeito que Deus está ordenando. Tem que ser do jeito em que Deus está falando. Então tem alguém ouvindo a voz de Deus dizendo assim, ó, você precisa voltar. Voltar para o caminho da comunhão. Você precisa voltar para o caminho de oração. Você precisa voltar. Eu lembro do que Deus ele vai falar para o profeta Elias, quando Elias vai ter uma crise, uma síndrome e vai se esconder na caverna. Deus vai aparecer para ele e vai dizer assim, ó, volta pelo teu caminho, que esse caminho não é meu. Já viu quantas vezes eu e você estamos andando por caminhos que não foram os caminhos que Deus nos ordenou para que andasse? O que o profeta Eliseu está dizendo para ele? Naamã, você quer a cura? Você precisa pagar o preço. Você precisa voltar e se lançar no Jordão 7 vezes. Você precisa se humilhar. Às vezes, para alguém que é grande, o caminho da restauração, o caminho da cura é o caminho da humilhação. A Bíblia vai dizer que nós devemos nos humilhar debaixo das poderosas mãos do Senhor, para que no tempo dele ele possa nos exaltar. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas toda exaltação ela passa pelo caminho da humilhação. Não tem exaltação sem que antes não haja humilhação. Mas essa humilhação não é imposta por alguém. É quando nós mesmos, sabe, nos humilhamos perante Deus.
nós devemos nos humilhar. E quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele nos exalta. Então é noite de humilhação, é noite de querer voltar. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso, lembrar de quando eu estava na casa do Pai, na presença do Pai, eu vivia infinitamente melhor. Não por causa dos meus títulos, não por causa da minha fama, não por causa do meu reconhecimento. Aí Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: nós iremos voltar para ser purificados, ou queremos continuar vivendo com a nossa lepra, com a nossa frieza espiritual, com a nossa fraqueza? Ainda dá tempo. A gente gosta muito do passado, daquilo que um dia a igreja foi. Só que eu entendo, irmãos, que Deus ele pode tornar a igreja da atualidade uma potência ainda maior, porque a Bíblia diz que Deus ele não muda. Deus não muda. Quem muda sou eu, quem muda é você. Cada um tem uma distração ao seu tempo. Hoje eu consigo entender e perceber. Eu não tenho nada contra a televisão, mas quando eu vejo os pastores do passado pregando contra a televisão, na verdade o que eles estão pregando é contra as distrações. Porque hoje, quanto tempo você não fica lá na frente da Netflix vendo uma série? Hoje, quanto tempo você não fica na frente do seu celular, no WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok? Quanto tempo você não perde nessas distrações? É um tempo que você poderia estar lendo a Bíblia, meditando, orando, buscando a palavra, jejuando, santificando, querendo mais de Deus, se achegando a Ele. Mas aí você tem permitido que essas distrações te roubem o tempo que deveria ser tido. Aí Deus nos trouxe aqui para dizer assim: você vai voltar ou quer continuar vivendo com a sua lepra, com a sua frieza espiritual, distante da presença de Deus? E você sabe, olha, percebe que ele sabia que tinha algo errado, porque quando ele ouve a mensagem ele vai dizer: eis aí a minha oportunidade. Tem alguém entendendo isso? Eis aí a minha oportunidade, antes que seja tarde. Eu preciso vencer aquilo que me vence. Naamã, ele recebe das mãos do rei alguns presentes para entregar ao profeta. E eu vou dizer para você aqui, porque eu pesquisei isso. Quando ele chega diante do profeta, Naamã, ele levava 10 talentos de prata. O texto vai dizer isso no verso 5 ou 6. 10 talentos de prata equivalem aproximadamente a 350 quilos de prata. 10 talentos equivalem a 350 quilos de prata. Ele leva consigo 6.000 ciclos de ouro. 6.000 ciclos de ouro equivalem a 72 quilos de ouro. A soma deste valor que ele vai levar de presente para entregar para o profeta, na atualidade, correspondem a 750 milhões de dólares, aproximadamente 4 bilhões de reais. Só que você percebe que, embora ele levasse todos esses presentes diante do profeta, esses presentes não foram suficientes e capazes para restaurar a vida dele. Era necessário um sacrifício, não que o dinheiro pudesse comprar. Era necessário um sacrifício de humilhação, a aceitação da palavra imposta por Deus para a vida dele através do profeta. Tem alguém entendendo isso? Porque não é o que eu tenho, não é o que você tem. Não é a nossa conta bancária que vai determinar a nossa cura, o nosso milagre, é a nossa humilhação. Nunca foi dinheiro, sempre foi humilhação. Ele tem presente, leva para o profeta que o seu dinheiro seja para ti, igual Pedro vai dizer para alguém que quer comprar os dons, o seu dinheiro seja para a tua perdição. Eu não quero aquilo que você tem, mas se você quer ter a sua vida restaurada, você precisa se enquadrar dentro dos padrões de Deus, é voltar e lavar, porque o que a gente tem não é suficiente para comprar aquilo que Deus pode nos ofertar gratuitamente. Eu encerro concluindo que o mais importante do que os familiares, mais importante do que os amigos,
Mais importante do que os servos, que é bom ter amigo em momentos de dificuldade, porque os servos vão dizer: meu Senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, todo o dinheiro que você tem, tu não faria. Quanto mais o profeta disse: lava-te no rio. Parece ser algo tão simples para alcançar o teu milagre. Parece algo tão simples. A gente quer fazer muita coisa para alcançar aquilo que Deus já disse que é simples. Você quer ser feliz, mas você quer ser feliz ao seu jeito. Quer ser feliz, mas não quer abrir mão. E Deus está dizendo: não tem felicidade sem abrir mão, não tem felicidade sem entrega. Então Deus te trouxe aqui para dizer: entrega, que Deus vai fazer você feliz. Mais importante que os servos e mais importante do que o profeta é o rei. Por quê, pastor? Porque o rei, ele não quer te perder. O rei, ele providenciou tudo aquilo que era necessário dentro desse contexto, para que Naamã pudesse ir até Israel e receber a cura. Deixa eu transformar isso para aplicar. Deus, ele já enviou o teu bem mais precioso para nos curar da nossa lepra, para nos limpar, para nos purificar. Não é nada do que eu tenho, não é nada do que você tem. O rei já providenciou o que é necessário. Pastor, e para eu alcançar a restauração, o que eu preciso? É só aceitar o Filho dele como único e suficiente Salvador da tua vida. A mensagem é tão simples como a mensagem que Naamã vai receber do profeta. Lá, vai no Jordão. A mensagem é simples, o evangelho é simples. É simples. É por isso que a Bíblia vai dizer: crê no Senhor Jesus, tem jeito, vai ser salvo aqui agora. A mensagem é simples. A mensagem não é nada do que eu faço. A mensagem não é nada do que eu abandono. A mensagem não é nada do que eu deixo. Não, primeiro eu tenho que falar: não. Ele está dizendo que é assim. Deus, ele te recebe como você está. Eu vou repetir: ele te recebe como você está. Deus, ele não te aceita como você é. Eu vou explicar isso. Deus não te aceita, Deus não aceita ninguém como a gente é. Porque se Deus nos aceitasse como nós somos, nós não precisaríamos de Salvador. Deus nos recebe como nós estamos, mas ele nos recebe para nos transformar a sua imagem e semelhança. A gente precisa de salvação, e o que ele veio dar é salvação. É simples. É simples. É se jogar no Jordão 7 vezes. É levantar a mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E esperar que a mudança, que a cura e a restauração, quem faz não é aquilo que eu tenho. Quem promove e faz é o Senhor. É o Senhor quem me faz abandonar aquilo que me prende. É o Senhor quem me cura da minha lepra. E Deus nessa noite está aqui nesse lugar. E Deus quer curar pessoas das suas lepras.